mas acho que é mais fixe com filhos, a quarentena. Se é diferente, eu acho que é diferente. Claro que também há a preocupação do que é que a quarentena faz aos miúdos, não é? Porque nós conseguimos ter uma comunicação entre nós, adultos, mesmo assim, como nós estamos agora, não é? Videochamada, diferente. E os miúdos, embora consigam, também depende da idade, não é igual, eles precisam muito mais de contacto físico, não é? E de partilha direta. E então, acho que há assim uma preocupação, pelo menos da minha parte, do impacto que isto vai ter nos miúdos, que acho que nós vamos conseguir ultrapassar muito melhor. As crianças não sei, vamos ver. Pode ser, sinceramente, eu compreendo que tu tenhas essa preocupação, até por causa da tua profissão, mas eu não tinha pensado nisso. Estou agora a pensar porque tu estás a dizer. E és das primeiras pessoas que eu sinto otimista quanto às consequências disto nos adultos. Porque eu sinceramente eu sinto-me otimista. Acho que vai trazer coisas fixes. E mesmo que não traga, acho que não vai ser nenhum drama. Pelo menos não é assim que eu estou a imaginar. No entanto, não tem sido esse o feedback que eu tenho tido da parte das pessoas. A maior parte das pessoas sinto-as pessimistas quanto às consequências. Acham que as pessoas vão, se mudarem, vai ser para pior. É? Eu tenho uma perspectiva diferente. Eu não tenho assim uma ideia romantizada desta situação, que também se vê, não é? Às vezes as pessoas romantizam um bocado e dizem que isto serviu para pôr tudo no lugar e para fazer um restart, um reset na natureza. Eu não tenho essa visão, não vou por aí. Mas acho que nós adultos temos uma capacidade de nos ajustarmos, e o ser humano em geral tem uma capacidade de se adaptar e se ajustar a situações destas, como de crise, que pode fazer com que seja mais fácil ultrapassar, porque isto não vai ser sempre assim, não é? E eu acredito que não vamos ficar o resto da nossa vida agora assim. Embora acho que vamos andar aqui, se calhar, 2, 3 anos mais complicados. Mas nós adultos temos outras ferramentas que os miúdos não têm, não é? Os miúdos precisam mesmo de estar uns com os outros. Nós vamos conseguindo estabelecer as relações que temos com alguma proximidade através das videochamadas e de contacto assim pela internet, que felizmente hoje é possível, não é? Se isto fosse há uns anos atrás era mais complicado. Portanto, é assim um misto, não estou muito romântica em relação à situação, mas também acho que não é o fim do mundo. Acho que é difícil, mas não é o fim do mundo, nem pensar. Ok, então já estou a perceber, porque aquilo que estás a dizer, então é mais a longo prazo. O teu medo é as crianças não poderem estar com outras crianças e não terem as ferramentas que nós temos para comunicar e falar sobre a situação e entendê-la. Porque assim, a curto prazo, eu não imaginei isso representar problemas para as crianças, porque parece que elas estão, até como dizia a Bárbara num dos últimos podcasts que eu gravei, que a filha dela está a viver num mundo imaginário e está a adorar a quarentena e que todos os dias é uma nova aventura e que um dia é princesa e quer fazer um castelo com o pai, com a mãe, com o irmão, e depois no dia seguinte o pai dela já é primo dela e que tem que fazer um jogo, e imagina um pai, está num filme, está num mundo imaginário. E se por milagre, já sabemos que não vai acontecer isso, a situação voltasse ao normal, eu nesse caso não estaria a ver a dificuldade, mas é verdade que nunca me projetei mais longe e nunca pensei tipo, ok, isto vai exigir uma adaptação e se calhar, como tu disseste, as crianças não vão poder estar tão facilmente com outras crianças tão cedo, e se calhar aí sim, compreendo o teu receio. Sim, e para já não estão, não é? Eu não sei quando é que vão poder estar, efetivamente, mas para já não estão. E sabes que as crianças também têm uma forma de se expressar diferente. E às vezes o facto de passarem o dia todo a brincar e nesse mundo imaginário, eu também tenho essa experiência e vejo de outros miúdos, às vezes nós adultos ficamos a achar que eles estão bem.
Mas é simplesmente a forma deles se defenderem também das coisas que possam estar a ser difíceis. Embora, numa primeira instância, claro, eles ficam em casa, ficam com os pais, e os pais tendo mais ou menos disponibilidade para brincar, é sempre diferente, não é? Porque nós andávamos assim, se calhar num mundo um bocadinho acelerado demais e sem grande tempo uns para os outros. E agora, pelo menos nas primeiras semanas, houve esse grande contraste, então acho que os miúdos se calhar beneficiaram da presença dos pais. Mas repara, nem toda a gente está com as mesmas condições, não é? Há miúdos que têm ar livre, não é? Que têm ou quintais, ou pátios, ou... Claro. Há outros que têm irmãos, há outros que não. Há miúdos que têm os pais a trabalhar full time na mesma, há outros que não, que os pais têm tempo para estar com eles, e eu acho que isso também vai diferir e vai ter um impacto completamente diferente, não é? E depois existimos nós adultos, não é? Uns mais otimistas, outros mais pessimistas, uns mais com maiores receios e a viver isto de uma forma muito, muito receosa e pronto, isso passa, não é? Outras pessoas com maior capacidade de acreditar que, ok, isto vão ser uns meses. O grande problema é que não sabemos quando é que acaba, né? Se nós soubéssemos, acho que iríamos conseguir ajustar-nos melhor e aguentar melhor isto. Mas temos que acreditar, não é? E pomos assim, vamos pondo metas. Agora vamos pensar, se calhar, agosto, setembro. Vamos ver, não é? É verdade que estavas agora a descrever os diferentes cenários e para pais que trabalham e que têm casas sem espaço exterior ou um espaço reduzido interior, eu nem quero imaginar esse cenário para as crianças. A verdade é que aí torna-se super complicado. Pois, é terrível. E depois, entretanto, começaram as aulas, não é? E os miúdos supostamente têm que fazer as aulas através de casa, com as pressões das avaliações, das fichas e está tudo, aumentou o stress, né? Está tudo num stress enorme e algumas casas caóticas, porque como é que é possível estarem, sei lá, 4 pessoas com um computador, ou até 0, alguns nem têm computador, a trabalhar, todos, né? Os pais, os filhos. Bom, então eu acho que isso piora um bocado a capacidade das pessoas de gerirem este isolamento social e esta quarentena, não é? Eu não sei o que achar dessas aulas, nem muito, quer dizer, eu não sei o que achar das aulas. E essa pressão dos exames e não sei o quê, das avaliações, incomoda-me bastante. Acho que está longe de ser a prioridade neste momento. Eu acho que... Não sei, ainda para mais agora no final do ano letivo, com a situação atual, não sei mesmo se é essa a prioridade. Quer dizer, depois o ensino já é o que é para mim. Acho que há muitas mudanças que deviam acontecer. Exato. Mas não sei, de facto essa pressão. Mas as aulas começaram como? Como é que está agora isso? Começaram, eu sei que as creches, ouvi dizer que iam abrir em maio. Não, começaram não as aulas, presencial, não é? As aulas, teleaula, como é que chamam isso? Sim, Nem sei como é que chamam isso. Telescola. Telescola. Yeah. Então o que é que acontece? Quando nós entramos em quarentena coincidiu com as férias da Páscoa. E depois eles alargaram um pouco mais o tempo, não é? Até a escola voltar a funcionar exatamente como deveria. E então o que fizeram basicamente foi transferir, não é? Ok, agora não vais à escola, então a escola vai à tua casa. E era como estavas a dizer há pouco, nós se calhar já devíamos ou já seria necessário repensar toda a forma como a escola mainstream funciona. Sim. Não é? Quando tu colocas isso dentro de casa das pessoas, independentemente dos recursos que as pessoas têm, da idade dos miúdos, é muito complicado. E depois chegas ao final e os miúdos são avaliados. Ok, foram dispensados dos exames de final de ano, dos exames da frição e assim, mas têm avaliações na mesma terceiro período. E para quê? Para quê? Exato, para quê? Não sei muito bem. Eu escrevi um post há 2 ou 3 dias sobre isso, a colocar uma série de questões, não é? Para que é que isto serve? Se isto está mesmo a ser útil? As pessoas estão completamente assoberbadas já de trabalho e como é que é possível esperar que os pais deem apoio aos filhos, às vezes em matérias que nem eles se recordam ou dominam, claro, não é?
Pronto. E até porque agora está tudo muito mais complexo do que era, por exemplo, na nossa altura. O que nós dávamos no quarto ano, agora eles dão, sei lá, no primeiro ano, no segundo ano, assim, pronto, mesmo, está mesmo muito mais complexo. Pois, ainda é outra questão que por acaso também falámos com a Bárbara, que é exigirem que os miúdos saibam já quase tudo antes de entrar na primária, ou seja, quer dizer que na primária quer dizer que também fazem já outras exigências, como tu estás a dizer, não é? Claro, porque cronologicamente vão-lhes pedindo tudo cada vez mais cedo. Agora imagina o que é, estas exigências todas, em casas que não têm as condições, porque obviamente que uma casa não é uma escola, nem é suposto ser, mas os miúdos têm que se comportar como se nada tivesse a acontecer. Quer dizer, isto é surreal. Eu acho que nem aos adultos pedes isso, não é? Quer dizer, fazes trabalho em casa, mas ajustaste o teu trabalho, não é? O que foi possível, porque depois também há empregos que não é possível, não é? Ajustar para teletrabalho. Mas aos miúdos estão a transpor, estão simplesmente a transpor. Então, eu acho que era necessário uma revisão total do que é o papel do professor, do que é o papel do ensino e do contributo que isso podia ter, principalmente nesta fase. Sim. Porque podia ser uma coisa fixe, podia ser uma coisa que trouxesse bem-estar aos miúdos. Exato. Questões de socialização, fazer assim mais dinâmicas de grupo, ou através do computador, ok, mas fazer assim algo que os motivasse, olha, aumentar as aulas de música, as aulas de dança, coisas assim do género. Mas não, é fichas, é terrível. E os pais tiveram que comprar impressoras e gastam dinheiros em tinteiros e os miúdos estão até às 10 da noite, alguns a fazer fichas porque têm que ser entregues, porque há avaliação. Que merda. Eu não sabia nada disso. Está terrível. Claro que varia de escola para escola, não é? Isto não tens uma diretriz, tens que seguir. Então, cada escola está a fazer como considera. Algumas estão a fazer melhor. A maior parte ainda está assim. É terrível. Eu não percebo a razão. Não sei se é um hábito já muito grande e não saber fazer de outra maneira. Tem tipo esse funcionamento, essa estrutura e, por exemplo, das fichas, como tu disseste, ou seja, qual for os outros métodos utilizados. E não saberem se fazem isso, tipo, estão completamente sei lá, deslocados numa situação completamente diferente em que nem sequer conseguem arranjar soluções de adaptação e vão recorrer exatamente àquilo que já existe há não sei quanto tempo, ou seja, não sabem fazer de outra maneira. Não há aqui um questionamento, uma verdadeira adaptação à situação atual. É tipo, ok, sei lá, será que dá para meter as fichas ou será que dá para continuar de certa maneira a fazer aquilo que fazíamos? Tipo, não percebo o porquê de insistir e de insistir tanto no método como depois nessas avaliações e não sei o quê. Não sei qual será a razão, não percebo, escapa-me. Eu acho que era preciso pensar muito. Okay? Não quer dizer que que as entidades competentes não estejam a pensar. O que eu acho é que estas situações obrigam a tu pensares um bocado fora da caixa. Não é? Completamente. E isso não acontece. Não sei, as pessoas não se disponibilizam para isso. Não é? Claro que eu tenho exemplos de uma outra escola, uns ou outros professores que até por ser do ensino privado têm outra sensação de autonomia, se calhar, e têm na mesma que cumprir o currículo, mas a forma como aplicam as matérias é completamente diferente, não é? Como é que tu tens miúdos fechados em casa e não te lembras que eles precisam de atividade física? Exato. E então carregas na matemática, carregas no português, e como é que pode ser? Alguns miúdos passam o dia todo a fazer fichas no quarto onde vão dormir. É impossível isto depois não gerar problemas de sono. Então, se calhar, tens que ver, ok, o que é que os miúdos precisam agora? A escola deve ser para isso, não é? Para formar pessoas e não só para formar alunos. Sim, com isso. Continuar com a presença da escola nesta fase eu acho super importante. Nem que seja só para terem um bom ritmo, uma boa rotina diária. Certo, ter uma parte para treinar a cabeça, neste caso, não é?
ter uma parte para treinar o corpo e depois pá, ter tempo também para passar com os pais, ter um certo lado humano durante o dia, eu acho importante. Mas querer à força toda manter as coisas como não são, neste caso, não é? Tipo, Sim. Pretender que a escola pode acontecer como aconteceria numa situação normal. Pá, sinceramente, não, e aquilo que tu acabaste de dizer sobre trabalhar nos quartos, isso acho mesmo uma má ideia. Obviamente que muitas pessoas não têm a opção e os miúdos têm que ficar nesses quartos a trabalhar, a fazer Claro, as tais fichas, ou seja o que for. Depois tens os pais a trabalhar na sala, Claro, não é? claro. Mas é verdade que as coisas começam-se a confundir. Aliás, eu vi que no caso dos meus primos, do pessoal da minha família, não é? Que tem filhos, que estão na escola e não sei o quê, que os espaços confundem-se. Aquilo que costumava ser um espaço de convívio familiar já está assim, tipo, transformado em espaço de trabalho. Pá, e é verdade que isso deve criar assim um... Agora, ia dizer deve criar uma confusão, mas não faço a mínima ideia quais serão as consequências disso. Olha, no imediato tu tens muito mais conflitos, corres o risco de ter muito mais conflitos, não é? Porque é como estavas a dizer, gera alguma confusão e gera a falta de tempos de descanso, porque descanso mental, não é? No sentido de poderes desligar da escola, desligar do trabalho. Exato. E fazeres as tuas coisas e aquilo que te proporciona bem-estar. Se está tudo no mesmo espaço e se está tudo estressado, portanto, o nível de conflitualidade aumenta ou pode aumentar bastante, não é? Pois se nem em cima disto as pessoas não dormem bem ou... Porque essa coisa do descanso passa muito por mudar de sítio, não é? Por mudar de sítio, mudar de contexto, não é? Ajuda. Ajuda mesmo. Eu lembro-me de trabalhar e morar no mesmo sítio durante uns meses da minha vida. Aliás, é o caso novamente. Estou outra vez a trabalhar em casa, mas é diferente. Porque trabalho sozinho, não é aquele ambiente profissional, ia dizer pesado, nunca foi pesado, mas havia ali um trabalho de equipa. Ou seja, o que aconteceu foi quando eu fui trabalhar como designer para a Suíça, eles alugaram 2 apartamentos que estavam unidos. Aquilo fazia tipo um U. Ok. E no meio criou-se ali um espaço onde era o escritório. Também conseguimos ter um quarto para os meetings e não sei o quê. E o meu primo morava de um lado e eu morava do outro com o Nuno. E é verdade que assim que mudamos, depois alugámos um escritório no centro da cidade e eu arranjei um apartamento para onde fui morar sozinho. Só o facto de sair do escritório e de andar os meus 10, 15 minutos já me dava espaço para fazer aquele switch, chegar a casa e sentir-me mais relaxado. Sim, porque é preciso desintoxicar às vezes um bocado, não é? Os pensamentos. E claro que neste momento não consegues fazer essa transição com a maior parte dos trabalhos, mas há casas que têm, sei lá, um compartimento em que é o escritório, não é? E portanto a sala fica só para a sala, mas a maior parte das casas se calhar não tem isso, não é? Pronto, isto é tudo muito... é tudo muito complicado, não é? Porque depois também o que acontece é que as pessoas não pensam em conjunto, têm uma dificuldade em pensar em conjunto. Por exemplo, a propósito do post que estava a falar há pouco, tu vais vendo os comentários e no início as pessoas começam a expressar o que sentem, as experiências que têm. Para mim está a ser difícil, para mim está a ser caótico, para mim fiz isto, uns desistiram da telescola, outros não sei o quê, e às tantas as pessoas já estão a insultarem-se umas às outras, que dá vontade de dizer, epá, pronto, calma, né? Se nós conseguimos pensar todos em conjunto, se calhar conseguimos arranjar soluções, porque às tantas também não basta estar sempre a criticar e sem tentar chegar a um ponto, não é? Então acho que é isso que também depois acontece, é que às vezes em situações de crise tu vês pessoas que fazem coisas espetaculares, param para pensar e tentam fazer as coisas melhores, mas a grande maioria é só, pronto,
atacam-se e atacam as ideias diferentes dos outros, não é? Porque depois tudo que é diferente, as pessoas parece que receiam e têm assim um bocado Claro. de medo e assustam-se, não é? Só que realmente nós estamos numa situação completamente diferente, não é? Que ninguém nos podia preparar para isto, não é? Pronto, a história lá vai dizendo que X em X tempo aparece uma coisa destas, mas Sim, mas ninguém se mentaliza que vai acontecer, ou que vai acontecer no teu espaço de vida. não. Por isso, sim, ficas, aconteceu, estava tudo fechado em casa, sei lá. Até porque estas precauções básicas são as precauções básicas que já foram estabelecidas há montes de tempo atrás, no caso de outras pandemias, que é tipo ficar em casa e não sei o quê. São logo as primeiras coisas que são colocadas. Mas acho que podem dizer isso milhares de vezes na tua vida e dizer, pode acontecer, nunca te vais mentalizar que vai mesmo acontecer ou que pode mesmo acontecer. É como aqueles episódios dramáticos das notícias que às vezes surgem, cai um avião, morrem centenas de pessoas de uma vez e tu ficas, aí que marado. Pois, mas parece ser sempre que é lá longe, não é? Nunca vai ser aqui, pois, vai ser sempre lá, pois. é sempre lá longe. Por isso diz. Não, é isso, estava a dizer que realmente agora está a acontecer aqui em todo o mundo, não há uma única casa neste momento no mundo que não esteja a viver isso também, de uma forma mais ou menos intensa. Sim. Mas está o mundo todo, os países todos um bocado à rasca com a isto. situação, pois, mas eu sinceramente até a nível pessoal, acho que o facto de estar a acontecer a toda a gente, independentemente de classes sociais ou de origens, ou seja o que for, acho que é fixe. Não estou a ver como é que poderia acontecer de outra maneira. Óbvio que isto não ia distinguir classes sociais ou regiões, ou seja o que for. Mas acho que os humanos estarem todos com o mesmo problema não é mal de todo. Porque acho que traz um certo sentido de unidade, ou pelo menos para contradizer. Foi uma das coisas que comentei com os meus primos quando isto aconteceu. Foi que, sabes aquela coisa que toda a gente fala do karma, tipo, isto é o karma. Sim. E por mais que tu não acredites completamente nesse tipo de coisas, quando te acontece uma coisa menos fixe na tua vida, tu acabas por te interrogar, tipo, o que é que eu fiz para merecer isto? Ou, sabes? Claro. Tipo, ou então olhas muitas vezes para os outros, pessoal que anda aí, tipo, super bem, aparentemente bem na vida, que tem dinheiro, tem altos carros, seja o que for que possa criar ciúmes e que tu achas que, tipo, que os outros é que têm sorte, tipo, aquele tem sorte, é mesmo fixe, não sei o quê. Neste caso, coloca-nos numa posição em que ninguém tem sorte. Não interessa nem dinheiros, nem origens, nem nada. Estamos todos na mesma situação. E acho que esse pé de igualdade até fixe, não sei, até é fixe. Eu acho que o pé de igualdade está na vulnerabilidade, não é? Ou seja, claro, tens a questão da idade e tal, mas que cada vez mais também está-se a perceber que também não é uma garantia, mas não sei se estamos todos em pé de igualdade, não é? A parte da vulnerabilidade sim, a parte da saúde sim, e a questão de que podes ter imenso dinheiro, se não tiveres saúde, tudo fica muito relativo, a importância. Mas eu não sei se estamos todos no mesmo barco. Não estamos no sentido em que, para já, é assim, em relação a te sentires mais ou menos protegido face a esta situação. Isso seria ser-se completamente egocêntrico, porque não é por eu ter a idade que tenho que deveria deixar de ter preocupações quanto aos meus familiares. Ou seja, eu se calhar até me posso sentir protegido, mas sei que esta cena está a matar cotas, por isso eu tenho pessoal mais velho na minha família. Claro. Ou seja, a preocupação tem que existir. Se não existir, nem quero pensar em pessoas assim. Mas tu viste isso muito no início?
Vi, completamente. Vi, tipo, não, mas isto é uma doença de velhos. Sim, isso. Sim, todos nós temos pessoas que gostamos, não é? Sim, sim, tipo, então e os velhos da tua família? Tipo, ok, é de velhos e quê? Pronto. Claro que, como estávamos a dizer há pouco, para quem tem casas mais fixes ou quintas ou sei lá o quê, isto acaba por se atenuar no que diz respeito ao teu dia a dia atual. E, Mas o facto é que a distância social afeta toda a gente. Tipo, tu podes estar fixe no teu jardim, mas não vais estar com os teus amigos. Se falecer claro, alguém da tua família, nem sequer vais poder ir provavelmente ao enterro. Essas coisas toca toda a gente. Isso é pois. inevitável, não é? Olha, essa questão do luto é outra coisa que eu acho que é uma violência nesta É, situação, é. que de facto as pessoas. Eu outro dia estava a refletir sobre isso, porque nesta situação que acontece quando uma pessoa morre, é quase como a pessoa não morreu, a pessoa desapareceu. Porque tu não te podes despedir da pessoa. Se a pessoa fica doente, não podes acompanhar, estar lá perto, estar a cuidar e estar, não é? Principalmente se for uma situação grave, que é o que leva depois realmente ao falecimento. Então é de uma violência brutal. E aí também concordo, não interessa o estatuto que tens, seja onde for, não é? Social, económico, Sim. pronto, apanhou. Isso, por exemplo, para os adultos, acho que é uma coisa mesmo difícil de ultrapassar. Perder alguém, seja pelo Covid ou seja por outra cena qualquer, Sim. nestas circunstâncias em que não podes acompanhar, não podes despedir, não podes fazer todas aquelas coisas tradicionais que as pessoas culturalmente estão habituadas a fazer, isto é mesmo violento e dá uma sensação de medo Dá. muito, muito presente. Muito, muito presente. É muito complicado. Nós já tivemos duas situações dessas, desde que nós, família, de amigos e família, desde que ficamos em quarentena, e é mesmo complicado. É mesmo difícil. Mais uma vez, é daquelas coisas que te podem contar ou tentar explicar, mas é tão forte, ultrapassa tudo aquilo que tu conheces, por isso é muito difícil de realizar a sério o que é que isso representa, a não ser que eu tenhas vivido, por isso eu nem consigo imaginar, nem pá, é assustador. Mas sim, e de facto é provavelmente a situação mais violenta neste episódio que está a acontecer, É. mas até os nascimentos são tristes, porque também são limitados. Tipo, quando alguém nasce, tipo, tu não podes visitar, não podes presenciar aquela coisa de ir logo ver o bebê, tipo mal nasce, ou estar rodeado de família e não podes. Tipo, já há imagens aí de pessoal a ver à distância, sem poder tocar, nem. Olha, isso de tocar é mesmo importante. Eu tive uma amiga que teve um filho anteontem. Sim. E claro, ela foi para a maternidade sozinha, o marido teve que ficar com a mais pequenota, e tanto só hoje é que foi para casa, e ficam ali, não é? Ficam os dois, portanto os dois pais, e realmente não há a Contacto. distribuição do afeto, não é? Não há os avós, os amigos e pronto. Mas ontem aconteceu uma coisa, agora a propósito disso estás a falar do tocar, que é mesmo importante. Eu de vez em quando vou com a minha filha lá embaixo ao jardim aqui do prédio, que é pessoal, pronto, para ela apanhar ar e para tentar dar-lhe alguma normalidade, não é? Não vá depois, quer dizer, quando nós vamos ter que sair e é importante ter alguma confiança para sair. E o que aconteceu foi que ela encontrou uma amiga, que é uma das melhores amigas dela, que anda na escola com ela, que é a nossa vizinha, e elas até respeitaram imenso o espaço, foi super engraçado, porque eu achei que se aquilo acontecesse, elas iam correr uma para a outra, né? Mas elas respeitaram o espaço, estava uma lá ao fundo, outra aqui, disseram adeus. Mas o que acontece é que depois começaram as duas a choramingar, e a minha a dizer que estava farta do corona, obviamente, porque queria tocar na amiga. Ela dizia-me como é que é possível eu não poder tocar na minha amiga, não poder abraçar a minha É amiga. real. Então, nós humanos somos seres sociais, somos seres de afetos e de toque
e realmente de partilha, não é? Emocional, que passa muito por esse contacto. E o nascimento de uma criança mantém-se uma coisa boa, uma alegria, mas quando tu não podes partilhar isso de forma expressiva, não é? Realmente castra ali um bocado a situação, é complicado. Eu acho que isso é o que pode a longo prazo, não é? Fazer mais efeitos nocivos. E há aquela coisa de dar diretamente o bebê à mãe. Eu espero que isso continue a acontecer, não faço a mínima ideia até que ponto é limitado, mas também há depois tipo aquele contacto pele com pele com o pai. Também se vê cada vez mais tipo e essas coisas todas, sei lá, essas coisas que nos definem como humano serem Exato. retiradas. Não é fácil. E soluções no meio disso tudo? Como é que. O que é que tu, com a tua experiência, o que é que mentalmente, o que é que podes eventualmente sugerir para que isto seja mais fácil ou atenuado? Olha, sabes que pela primeira vez, como disseste há pouco, estamos todos na mesma situação e isto é tudo novo para nós, não é? Portanto, mesmo para nós psicólogos e terapeutas, nós próprios também estamos em nossa casa a viver isto, não é? Talvez a primeira vez, tu podes ter um paciente que te conta algo ou que viveu algo que tu viveste no passado, mas ao mesmo tempo, eu acho que isto nunca aconteceu. E portanto nós próprios também estamos a tentar pensar o que é melhor, porque também é novo para nós. Agora, eu estou-me a lembrar, por exemplo, de uma senhora que eu acompanho, que a certa altura me dizia, porque agora fazemos teleconsultas, não é? Pois. E a certa altura me dizia que eu até tenho medo de tocar nos meus filhos, tenho medo de lhes passar alguma doença, não é? Claro. Portanto, passar o vírus, ter o vírus, claro, sem saber, pois. fui ao supermercado sem saber. E eu acho que aí, quer dizer, nós temos que saber estabelecer prioridades. Não se pode deixar que o medo interfira de tal ordem na tua vida que te impeça de fazer coisas básicas e super importantes para a tua saúde mental até, que é abraçar os filhos, não é? Os filhos, quem diz os filhos, o marido, a mulher, Claro, quem está em tua casa. Nós tivemos que fazer isolamento social, mas quem está em casa tem que ter algum afeto, porque senão isso pode mesmo causar aqui complicações. E depois é planear, organizar um pouco a cabeça no sentido de filtrar o que é que são recomendações que fazem sentido seguir e o que é que são fake news, não é? Isto filtrar completamente. E depois imagina, tens que ir ao supermercado, pensa antes, ok, o que é que vai ser preciso fazer, o que é recomendável, tal. Vai com a segurança de que vais cumprir isso. Uhum. Pronto. E depois vale a pena ficar ali a matutar, será que toquei nisto, será que toquei naquilo? Não, repensa os passos, uma pessoa cumpre os passos e depois isso também dá uma sensação de algum controle, não é? Sim, é. Que isto tudo retira-nos esta sensação e nós temos que repor um pouco, porque senão ficamos malucos, não é? E portanto, aqui este equilíbrio tem que se conseguir fazer, porque senão é muito complicado. Sim, é verdade que isso ajuda a ter essas indicações e tentar cumpri-las, se bem que haja montes de informações contraditórias, luvas não luvas, máscaras não máscaras, embora agora pareça estar mais claro quanto às máscaras. As luvas é sempre aquela coisa, tipo, ainda não temos os bons hábitos, sabes? Então metes as luvas, mas vais tocar em tudo. Vais mexer no teu telemóvel, depois não desinfetas o telemóvel, por aí fora, não é? O problema das luvas é que se tu pões luvas, ficas com uma sensação de segurança maior. E, portanto, automaticamente tu vais te pôr mais em risco. Pois. Porque se tu não tiveres luvas, tu vais ficar mais receoso de tocar nas coisas. Se tu tiveres, vais tocar mais à vontade porque vais sentir que estás seguro. Só que depois podes não te lembrar é que, ok, toquei nisto. E se vou tocar com as mesmas luvas, noutra coisa qualquer, é como se não tivesse luvas, porque estou a passar, não é? E a contaminação cruzada acontece. Pois. Pois eu em relação às luvas, confesso que não estou completamente convencido ainda, embora... Depois, assim, depois tu consegues, tipo, te convencer ou te mentalizar de certas coisas e acabas por ser influenciado pela quantidade de pessoas que fazem ou não fazem. Ou seja, chegas a um supermercado e tu não tens máscara nem luvas,
se houver assim a grande maioria que tenha máscaras e luvas, tu vais ficar, ei, vou morrer, estás a ver? Tipo, se houver tipo já, se for 50-50, pensas, ok, já aceitas a situação e vais sem luvas ou vais sem máscara ou sei lá o que é. Mas é engraçado isso tudo por enquanto. Mas é verdade que ajuda e eu por enquanto não uso muito nem máscaras nem luvas, se bem que não usei máscara porque também não encontrei. Neste momento está complicado. Senão acho que até usava. Acho que até usava neste momento. Nem que seja também para dar um sentimento de proteção às outras pessoas. Por mais que eu Pois. saiba que a mim se calhar não vai proteger completamente, pelo menos para tentar criar um ambiente seguro, nem que seja só por isso. Mas pronto, lá vou desinfetando as minhas mãos e chego a casa e desinfeto as coisas e depois tomo banho e essas coisas tipo tomar banho, se aquilo pode ficar na tua roupa ou não, se pode ficar no teu cabelo ou não, quantos dias é que pode ficar, a temperatura exata a qual deves lavar a roupa, pronto. Isso tudo não está muito claro, mas faço e é estranhamente depois de fazer esses passos todos e ter acabado o meu banho e ter já as compras todas arrumadas, sinto-me seguro. Parece tipo, ok, estou fixe. Pois, restabelece algum controle, não é? É, E a verdade é que se cumprires, não é, alguns passos, a verdade é que fica-se realmente mais seguro, sim, 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 por isso sim. há que fazer. Olha, outra coisa que eu queria falar contigo, que eu li no outro dia e levei um estalo quando li aquilo, porque é assim mesmo um- eu não sei se corresponde à realidade, Hum, mas parece possível. Ou seja, estou a ler um livro que fala mais sobre respiração e isso tudo, sobre métodos de respiração. E a uma dada altura falavam do facto daquilo ajudar para quem tem ansiedade ou depressões ou não sei o quê, que é um bom método ou um método complementar para enfrentar essas situações. E quando estavam a falar do stress e da ansiedade e não sei o quê, começaram a falar da quantidade enorme de estímulos que temos hoje no cotidiano e dizem uma cena que é super impressionante. Dizem que hoje em dia uma pessoa normal tem tantos estímulos quanto uma pessoa poderia ter numa vida inteira durante a Idade Média. que, ok. é, que é assim uma cena tipo que é uma vida inteira. Agora, eu não sei o que é que eles faziam na Idade Média, sei lá, se imaginas um gajo que vivia numa quinta, que passava o dia com as cabras, não sei o quê, mas depois também o que é que entendem por estímulos, tipo, porque depois qualquer imagem pode ser um estímulo para o cérebro, sei lá. Mas o que é certo é que estamos, de facto, e dizia também que em média por dia temos que tomar, acho que era 2.800 decisões. O que é certo é que quando te dizem que vais ficar em casa ou que tens de ficar em casa, o, o normal seria enfrentar menos estímulos, mas eu quando vejo o que está a acontecer neste momento, tanto nas redes sociais como uh, no resto, nos novos hábitos que as pessoas criaram, e até parece quase que têm mais estímulos e ainda conseguem criar ainda mais stress. É incrível. Eu não sei como é que tu vês a coisa. Não, eu concordo totalmente com o que estás a dizer. Não sei se estatisticamente está correto aquilo que eles Sim, também não dizem sei. no teu livro, não faço ideia. Mas se tu fores ver a evolução, não é? A nossa evolução na história, nós quando não havia eletricidade, não é? A luz acabava a determinada hora do dia, ponto Sim, final. E aí podias dormir, não sei, imagino, as pessoas iam dormir, portanto o trabalho acabava ali, tudo que era mais estímulo acabava ali, e com a Revolução Industrial isto foi aumentando, 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 então o que acontece é que muitas vezes tu acabas o dia de trabalho e estás com sono, por exemplo, estás com raiva e pensas, vou jantar e vou para a cama, hoje vou para a cama cedo, e depois chega àquela altura e vês um bocadinho mais de televisão e vais buscar o telemóvel, vês um bocadinho mais de Facebook e de Instagram e de vídeos e não sei o quê, e de repente já é meia-noite e tu não foste dormir quando exato. devias, né? Portanto, entras ali em sobrecarga. E depois há os telefones.
os telefones não param de tocar. Não é? E esta coisa de agora de estar em casa, a trabalhar em casa, a maior parte das empresas, a maior parte das pessoas não respeita o horário laboral. O que acontece é que o teu trabalho não para às 6, às vezes estão-te a ligar às 8 e às 9 da noite. Pois é. Por situações de trabalho que deviam ser faladas, se calhar, de manhã, e quando antes tu saías do trabalho e pronto, não quer dizer que não te ligassem, mas já não estavas lá dentro da empresa, não é? Agora a tua casa é a empresa e, portanto, é quase como se as pessoas achassem que tu estás sempre disponível. E essa coisa sensorial dos estímulos é uma coisa mesmo importante atualmente, porque as pessoas não desligam. Mesmo às vezes quando vão dormir, o cérebro está ativo. Por isso é que dormem pior, por isso é que têm mais sonhos, assim, mais agitados, quer os adultos, quer as crianças. E pronto, tem ido a ver com isto, não é? Tu tens acesso à luz 24 horas por dia, tens acesso à televisão 24 horas por dia. Nós, quando éramos crianças, não tínhamos. Não. Se nós quiséssemos ver desenhos animados, era ao domingo de manhã, claro. ou Sésamo, não sei o quê. E tens acesso à internet e, portanto, todas estas coisas trazem, claro, coisas positivas, e estamos a ver agora, nesta situação de confinamento, é positivo termos acesso à internet, até para comunicar com as outras pessoas, mas, por outro lado, se não consegues gerir bem a quantidade de informação e de estímulo e de exigências que te entram, não é? Pelo telefone, pode trazer aqui um malefício, não é? E entras quase que em sobrecarga, não é? Em overdose de estímulo. Portanto, vais a um shopping, se fores a um shopping, não agora, não é? Sim. Antes vais o shopping, é uma quantidade, se estiveres bem, se pensares bem, uma quantidade de estímulos, quer de produtos, quer de barulho, quer de luzes, Exato. Por isso é que muitas vezes, a mim acontece isso, se tiver que ir a um shopping, passado meia hora já estou com dor de cabeça, já quero sair de lá. Pois é. Pronto, e há pessoas que vivem isso o dia todo, não é? O dia todo. Aliás, há vários estudos que refere que as pessoas que trabalham por turnos em shoppings têm níveis de ansiedade e de depressão muito mais elevados exatamente por causa disso. Têm menos acesso à luz natural, portanto, muito mais esta coisa de luz artificial e constante estímulo, e que depois gera muitas vezes esses quadros depressivos. Pois é exatamente isso que eu ia dizer em relação aos espaços fechados, ou porque neste momento o escape acaba por ser o telemóvel ou o virtual, não é? Tipo, os teus passeios acabam por ser passeios virtuais, são passeios no Instagram ou seja o que for. Mas isso não é em nada comparável. Ou seja, o que eu quero dizer é que presumo que as pessoas neste momento, quando querem ter um tempo para elas, vão rápido se meter no telemóvel. Sim. E tipo, estão ali, tac. E isso não é em nada comparável a ir dar um passeio lá fora. Porque esse seria o verdadeiro escape. Esse seria tipo, ok, aí sim, aí é que estás a cortar, tipo, até de preferência deixas o telemóvel em casa e vais dar o teu passeio, respiras, dás tempo à tua cabeça para se recompor, até mesmo a nível da visão, não é? Tipo, dizem quando estás muito em frente aos computadores que deves olhar para espaços maiores, para coisas que estão mais longe, para relaxar um bocadinho isso tudo, e acho que até nisso os passeios fazem bem. E acho que a tricky part está exatamente aí, neste momento, é que as pessoas tipo, ok, já estive a trabalhar o dia inteiro, depois os horários são exatamente como tu descreveste, não estão a respirar aquela estrutura que seria mais normal, e depois assim que tens um tempo para ti, o tempo para ti é submeter-te a ainda mais estímulos, sabendo perfeitamente que a última coisa que se deve fazer é estar na cama com o telemóvel, porque isso vai complicar o teu sono e não sei o quê. É super complicado de gerir. Obriga uma autogestão muito disciplinada, não é? E acho que todos nós já tivemos aquela sensação de estar na praia e o sol e o mar parece que está a recarregar baterias, né? Pronto, então, quer dizer, isso tu não consegues no telemóvel, não consegues num computador, né? Embora possas ter a sensação de que estás a ter aquele tempo para ti, mas é diferente, não é? É completamente diferente, não preenche
não é? Não há o revigorar da energia, não sei explicar. Sim. No telemóvel não há isso, não é? Há muito aquela ideia de, ok, estás quieto fisicamente, não é? Por exemplo, mesmo com as crianças, dás o tablet e os pais dizem, mas ele assim está sossegado. Epá, fisicamente ele está sossegado, mas o cérebro dele está a uma velocidade muito maior do que se ele estivesse a correr a jogar futebol. Não é? Muito maior e não necessariamente, ou não de todo, saudável. Sim. E portanto, daí também fazer mesmo falta esta coisa de poder ir à rua, poder ver o mar, poder passear, não é? Sei lá. Sim, e de facto quando estás com o telemóvel, para uma criança, quando está com o tablet, não só está a ser estimulado, como disseste, e com a cabeça a 3.000 a hora, mas se calhar até mais do que se estivesse a jogar futebol, como também não há o desgaste físico que vai permitir ele relaxar depois e até dormir melhor. Exatamente. Mas então um eventual corte de estímulos diário não seria uma solução. Tu trabalhas com métodos de respiração para não sei, Olha, com métodos de respiração não trabalho eu, mas trabalho muito com esta coisa dos estímulos, da gestão dos estímulos. Trabalho com terapeutas ocupacionais especializados nestas questões sensoriais e em conjunto nós tentamos quase que fazer uma dieta, sabes? Recomendar uma dieta de estímulos, o que é que faz sentido, o que é que não faz, o que é que regula e o que é que já está a desregular, isto nos miúdos, não é? E que depois automaticamente a gente também começa a aplicar um bocado para nós. Essa parte dos estímulos, sim, nós estamos muito atentos porque é de facto uma realidade hoje. Por isso é que eu te dizia há pouco, mesmo esta coisa da telescola, porque é que não aumentam as aulas de música e porque é que não fazem as aulas de ginástica, que não se transformam, por exemplo, em aulas de dança, né? Tu sabes, sim. A pessoa quando dança, pronto, parece que tudo corre melhor e... É verdade. É uma terapia, de certa forma. Não é? Pronto, e depois os miúdos, acho que quase todos alinham ou alinhavam em dança e em realmente promover o bem-estar com isso. E não é isso que acontece, não é? Eu acho que aí falha-se. E, portanto, já mesmo antes desta coisa do confinamento, já tinhas horários que de todo não respeitavam as necessidades, seja das crianças, seja dos adultos, porque era tudo em sobrecarga. Olha, em relação a isso tenho uma pergunta. Quer dizer, tenho uma pergunta. Vamos refletir sobre isso juntos. Eu não sei se já pensaste nessa cena, mas a mim é uma coisa que me atrapalha e não... Se calhar até vou mandar a grande bacurada porque se calhar faz todo o sentido do mundo, mas para mim ainda não me convence totalmente, que são os trabalhos de casa. E eu sinceramente, às vezes tenho... Quer dizer, eu tenho duas posições em relação a isto, aos trabalhos de casa. Tenho a primeira, que é a que defendo mais, que deveria existir um espaço para tudo. Estás na escola, concentras na escola, fazes essas cenas todas que têm que acontecer lá, incluindo o intervalo onde estás na brincadeira, incluindo as partes mais físicas, educação física, eventualmente dança, se possível, por aí fora. Chegas a casa, acho que aquilo que tu tens que aprender, as áreas nas quais tens que evoluir como pessoa ou criança, neste caso, são diferentes e são para mim igualmente importantes. Esses momentos em casa ou com os amigos fora da escola, acho que deveriam ser mais valorizados. Ou seja, e ao mandares mais trabalhos para casa, acho que eliminas esses momentos e desvalorizas esses momentos. Isso é uma das minhas posições. A outra é que, infelizmente, deve haver pais que não dedicam suficientemente tempo aos filhos. É verdade que o trabalho de casa, se calhar, ajuda isso. Quase que obriga. Se bem que, de certeza, que há uns que se devem continuar a baldar. Não sei o que é que tu achas disso. Olha, sabes que já me conheces, não é? Sabes que eu sou muito de refletir antes de ter uma opinião, mas depois as minhas opiniões são muito elaboradas e de facto no que toca aos trabalhos de casa eu sou completamente contra os trabalhos de casa
Porque é como tu dizes, tem que haver espaço para tudo. Eu recordo-me até de uma colega minha que se estava a queixar uma vez de uma atividade que a educadora, até miúdo, dos 4 ou 5 anos, não me recordo na altura como é que era, que a educadora tinha mandado uma atividade para ela fazer com o filho. Pronto, que isso fazia com que ela tivesse que ir comprar isto e comprar aquilo, em termos de materiais, na altura, né? Sim. E ela reclamou, ela também era psicóloga como eu, e disse, mas porquê que eu tenho que fazer isto com ele? E a professora, não, tem que ser, que é para juntar os pais e os filhos e haver aqui momentos de... Eu percebo a intenção da professora, mas a resposta dela, que eu concordo, foi logo, não, mas eu para fazer isto, eu vou ter que perder tempo a ir à papelaria comprar este material, a ir não sei o quê, a ir não sei o quê. Portanto, eu prefiro 1000 vezes sentar-me no chão com o meu filho e brincar com o que ele quiser. Exatamente. Isso sim é que é trabalho de qualidade. Se fores pensar em trabalhos de casa, de primeiro ciclo, segundo ciclo, analisando os horários dos miúdos, às vezes os miúdos por semana trabalham mais do que os adultos. E porque depois é as aulas e depois é as atividades extracurriculares, porque depois tem inglês, xadrez, chinês, mais não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não, acertas, a rima é verdade. E tem imensa coisa. E depois chegam a casa às 7 da noite e ainda têm que fazer os trabalhos de casa. Eu sou completamente contra. Se tu não tiveres a cabeça limpa, se não tiveres tempo para ti, tu não vais ter disponibilidade mental para aprender. Sabes aquela coisa de saber não ocupa espaço? Sim. Não é verdade. Pois. Não é verdade. Tu precisas ter espaço mental para aprender, para consolidar as coisas, porque senão tu até podes tirar uma boa nota num exame e estudaste para aquilo, mas amanhã já não te vais lembrar porque a meta era responder ali. Não há tempo para criar raiz, os conhecimentos, não é? Sim. Então, olha, sou mesmo contra. Pois, esse sinceramente para mim sempre foi um... Quer dizer, dilema não dilema, porque a minha primeira posição foi aquela que eu te disse, que é... Acho que tu tens o seu espaço e não vejo... Não vejo os trabalhos de casa... Como sendo momentos mais importantes que aqueles que poderias passar de outra maneira com os teus filhos. E nunca tinha sequer pensado naquilo que tu disseste, no exemplo que tu deste, em que de facto isso implica ir comprar ainda mais compras, depois voltar e não sei o que mais. Já os trajetos cortam tanto na qualidade de vida para as pessoas que trabalham longe de casa e têm que ir buscar os filhos que estão se calhar numa escola que também não é super perto de casa, não sei o quê, e ao final... Estás tipo 1 hora por dia com o teu filho ou com a tua filha e em muitos dos casos essa hora vai ser passada a fazer trabalhos de casa, que é um pesadelo, tipo, não tens a oportunidade de brincar com eles, a não ser fim de semana. Às vezes é mesmo isso, às vezes é mesmo um pesadelo, não é? Porque depois os filhos não conseguem, os pais estressam porque também não têm as ferramentas pedagógicas para os ajudar, claro. E depois os filhos olham para os pais e sentem que estão a desiludi-los. E aquilo dá assim uma chatice grande, não é? E está toda a gente cansada, a certa altura, no final do dia está tudo cansado, não é? Sim. E em vez de fazerem coisas juntos e jogarem ou brincarem, estão a fazer trabalhos de casa. Portanto, os trabalhos de casa só seriam úteis se todo o método de ensino fosse diferente, não é? Se tivesse aulas, sei lá, só de manhã e tivesses que fazer uma atividade, nem é ficha. Tipo, uma atividade, aquela matéria que estás a dar, uma atividade que conseguisse pôr em prática no teu dia-a-dia, porque é que aquilo servia. Isso talvez pudesse ser interessante, não é? Aplicar o que vais aprendendo. Sim. Mas para isso os miúdos tinham que sair, sei lá, à 1 da tarde e não ter mais aulas. Agora, quando saem às 5h30 e depois ainda têm carradas de atividades, mesmo que gostem, são coisas estruturadas, são... por exemplo, eu estou-me a lembrar da minha filha que tem 4 anos, né? Mas ela pediu o ano passado para ir para o balé. Sim. E tu sabes, o balé as aulas são super... Sim, rígidas. Super rígidas, super disciplinadas, e ela é super física. E ela, uma semana antes do confinamento, saiu do balé e disse, mãe, sabes, eu gosto do balé, mas eu queria aprender a dançar. Filha, mas o balé é dançar. E ela, não, eu estou a dizer dançar mesmo. Eu percebo. Eu também percebi, e na altura até falei contigo, onde é que eu ponho esta miúda a aprender a dançar, porque
claro, o que ela me estava a dizer é que, por mais que goste de balé, a capacidade dela se exprimir como quer, Sim. Não há espaço ali, não é? Sim. Porque tem que fazer aquele exercício, depois aquele exercício, a cabeça para cima, a barriga para dentro, o rabo não sei o quê e tal. E percebes? E ela, os pezinhos, dizia-me ela, os pezinhos, mãe. Demais. Não, é assim, eu adoro dança clássica, não tenho nada contra, mas de facto é como tu descreves, aquilo tem uma certa disciplina, e eu pessoalmente, conhecendo o que conheço na dança, acho que não vou meter as minhas filhas tão cedo em aulas de dança, porque quero mesmo que permaneça uma brincadeira para elas. Pois, uma expressão livre, não é? Assim, aquela coisa... Completamente. E mesmo assim, com a minha mais velha, já fui muito chato. Já fui a querer mostrar movimentos específicos e... opá, somos o que somos. E depois tem sempre aquela coisa de dizer aos teus amigos que ela já faz este movimento ou que já faz aquele movimento. E sempre que ela começava a dançar, e eu tenho vídeos dela a dançar espontaneamente, ouve-se a minha voz por trás a dizer: faz isto, faz isto, faz este, faz este, faz aquilo, é inevitável. Opa, que chato, sou mesmo, pá, eu ouço o vídeo e estou mesmo, cala-te, pá, está calado. E o que é certo é que eu apercebi, não, tive a sorte de estar a treinar, e sempre que eu treinava, elas vinham ter comigo e não sei o quê, e começavam também a copiar. E eu aproveitava essa motivação para tentar lhes mostrar coisas, mas isso durava, pá, 2 minutos. 2 minutos no máximo. E houve ali uma dada altura em que eu estava a dançar e estava assim um mosquito a passar. E eu não sei como é que me ocorreu aquilo, e disse: olha, vamos apanhar um mosquito e vamos fazer este movimento. E ele, bam, fazia. Mas eram tudo movimentos de dança. Agora vamos fazer este, para. Tens que parar, tá. Ele parava. Agora vais para trás. E ela ia. Entrou no jogo, conseguia levá-la para o chão, fazer movimentos no chão, fazer movimentos em cima e não sei o quê. E, tipo, são coisas que eu sabia sem saber. Sabia perfeitamente que a brincadeira funcionava melhor. Claro. Mas fazia isso sem uma verdadeira intenção. Era uma intenção fingida de brincar, mas o que eu queria mesmo era ensinar a dançar. E a partir desse dia, por acidente, mudei isso. Tornou-se mesmo pura brincadeira. E então eu tenho sempre pessoal de fora que vem para cá passar férias, que na maior parte são assim dançarinos super conceituados e não sei o quê. E um deles tem 2 filhas como eu. E igual, chato, tipo faz e querer ensinar movimentos e não sei o quê. E assim que ele chegou a minha casa, chamou a filha e disse: olha, vamos fazer aquele movimento. E ela: não, pois. Ela já para aí com 5 anos, uma coisa assim: não, anda lá e depois não sei o quê, e depois fazemos isto. Não me apetece, quero brincar agora, quero fazer cenas. E ele insistiu. E passado um dia ou 2 eu estava espontaneamente a brincar com as minhas e elas a dançar tótil, a fazer não sei quantos movimentos, ele a reconhecer os movimentos e a ficar quase triste, a pensar, tipo, o que é que eu fiz com a minha filha, meu? E eu vejo que neste momento a minha filha não quer dançar porque eu estou sempre a querer quase que obrigá-la, sabes? Pois, torna-se um trabalho, não é? Retira aquela espontaneidade também, não é? Mas não há hipótese, nós vivemos também um bocado a partir dos nossos filhos, não é? O que eles fazem tem sempre um impacto emocional em nós. Não é? Se ela conseguir fazer uma coisa que tu te identificas, tu vais ficar todo contente. E, não é? Por exemplo, esta coisa da minha dizer que não queria muito balé, queria outra coisa. Eu fiquei logo assim, não, porque na idade dela eu também andava no balé e desisti, pedi aos meus pais para desistir. Eu fazia 30 numa linha para não ir às aulas de balé, eu adormecia, achava que... E é talvez das poucas coisas, ou da única coisa que eu te posso dizer que me arrependo mesmo de ter desistido, só que eu era mínima, não é? Era pequena. Mas adorava, nesta altura, agora com quase 40 anos, de saber dançar balé, porque acho aquilo lindíssimo. Claro. E, portanto, mal ela me disse aquilo, sabe aquela milésima de segundo, não podes desistir, não desistas já, vais-te arrepender, sabes? Pensei assim, não, ela é ela, eu sou eu,
E disse-lhe, ok, pronto, se queres experimentar dança diferente e não sei o quê, vamos ver. E combinei com ela que íamos assistir a outras coisas. Sim. E depois ela escolhe. Sim. Entretanto, ficamos lá aqui no confinamento, não é? Mas a verdade é essa, é que se eles fazem algo que tu te identificas ou que até tu gostavas de conseguir fazer e não tiveste tempo para investir, ou epá, vem assim aquele orgulho que depois às tantas atraiçoa-nos, não é? Estamos a pô-los a querer a fazer coisas que pá, são eles que querem ou somos nós. Temos que estar atentos a isso. Mas eu acho que isso tudo pode ser saudável. Eu depois, pronto, eu é mais por experiência e por saber que eu danço, e por isso, se elas quiserem dançar, sei que podem dançar perfeitamente em casa e que eu vou saber brincar com elas nesse sentido. Mas se elas quisessem mesmo dançar e eu não fosse um profissional disso, certeza que como tu, andava aí à procura de soluções para elas fazerem aquilo que gostam. Pois, temos é que os ouvir, não é? Exatamente, para mim é das coisas mais importantes, é estar atento e saber-te adaptar aos teus filhos. Tu trabalhas essencialmente com crianças ou não? Porque quando na altura em que estávamos mais tempo juntos, que agora vamos falando, não é? Vamos falando mais nas redes sociais. Eu sei que tu trabalhavas com crianças autistas na altura, mais, não era? Ali no Monte da Virgem. E entretanto, continuaste só com crianças ou como é que tu estás? Depois disso, o que aconteceu? Olha, eu saí de lá há cerca de 2 anos, estive lá quase 15 anos a trabalhar, mas continuo a trabalhar maioritariamente com crianças e adolescentes, só que o que acontece é que principalmente no autismo, obriga-te a um estudo muito específico, sabes, ou um investimento muito específico, porque é uma coisa muito, muito diferente de tudo o resto na psicologia. Então o que tive que fazer foi dedicar assim, alguns anos da minha carreira só a isso. E portanto a partir de certa altura comecei a diversificar e agora eu acho que, não sei, 60% ou 70% das pessoas que eu acompanho são crianças, de idades variadas e com outras problemáticas também. Continuo com o autismo, mas com outras problemáticas. E depois também o acompanhamento aos pais e adultos, mesmo que não sendo pais, não é? E claro, este cunho está cá, não é? Mesmo na educação que eu dou aqui em casa. Este olhar, não é? Que nós temos. Sim. Está cá na mesma. Às vezes apetecia-te não ter esse olhar? Ter um olhar mais neutro? Olha, às vezes apetecia-me não ter visto algumas coisas, sabes? Eu posso dizer que quando tive a minha filha, tive uma gravidez de risco, fiquei muito tempo em casa e, portanto, tive cerca de 1 ano sem trabalhar. E quando eu voltei a trabalhar, sim, aconteceu uma coisa que nunca me tinha acontecido, que foi muita dificuldade em conter as minhas emoções quando estava a falar com as famílias que estavam à rasca. E eu pensei assim, eu estou destruída, né? Porque quando tu procuras um terapeuta, tu procuras que o terapeuta te ajude, tu não procuras estar ali a chorar com o terapeuta. Então aí houve o primeiro ano dela, o primeiro ano do meu trabalho, depois dela nascer, mais assim, eu pensei, eu não sei se vou conseguir continuar a fazer isto, principalmente com as crianças com autismo, porque é mesmo difícil. Então eu lembro-me de uma reunião que tive com uma família, em que a mãe, era a primeira vez que estava a ir lá, e eu também tinha voltado a trabalhar há pouco tempo, e eu antes dela nascer, eu tive quase 12 anos de trabalho, portanto não foi uma coisa recente, não é? E portanto estava a falar com ela e a mãe estava-me a contar que estava preocupada com o filho, que alguma coisa se passava com ele, porque ele tinha tido um desenvolvimento normalíssimo até aos 2 anos de idade, portanto falava normal e não sei o quê, e de repente, puf, apagou-se, deixou de falar, deixou de brincar da mesma forma, deixou de interagir. E eu a ouvir aquilo e a pensar automaticamente na minha, não é? Ai meu Deus, será que isto vai acontecer? Claro. Porque eu já sabia que aquilo acontecia, eu já sabia que as crianças ficam doentes, o desenvolvimento nem sempre corre bem, já sabes que isso acontece. Mas quando tens filhos, aquilo toca-te de outra forma. Completamente. E eu tive mesmo dificuldade em conter as lágrimas nessa avaliação. Não sei se acabaram por cair ou não, acho que não.
mas foi mesmo difícil para mim. E quando eu saí de lá, vim a correr para casa e abracei a minha filha e pensei, bem, espero mesmo que corra tudo bem. E portanto, aí há coisas que, sim, há medos, porque vês coisas, não é? Há medos que tu tens, ou neste caso que eu tenho enquanto mãe, que vem do meu trabalho, não da minha experiência como mãe, e que eu preferia não ter. Aquela coisa da ignorância, às vezes. Sim, percebo. Percebo perfeitamente. Eu, por razões completamente diferentes, mas acho que qualquer pai ou mãe tem esse tipo de receios. Opá, até te digo, há aí um filme qualquer na Netflix com uma atora que eu adoro, que não faço a mínima ideia o nome, que é sobre pá, uma doença qualquer que a criança apanha, uma doença fatal, e eu, ei, impossível, não quero ver. Não faço, é Pois, tipo a luta da mãe perante uma sim. situação dessas, e eu, ei, não quero ver o filme, não quero ver o filme. Mas, embora não tenha nenhuma dessas tuas experiências, posso dizer que os receios existem, tipo, eu já viajava imenso antes da minha primeira nascer, e assim que ela nasceu, eu viajar custou muito mais. O afastar dela, é isso. Afastar, e não é que passei a ter medo de avião, mas pá, Ah, as viagens de avião são o que são. Dá espaço para o imaginário, não é? Estás claro. ali no ar, não é uma coisa muito natural. Ah, Então, e ainda para mais tens tempo. Tens tempo, porque eu normalmente estou sempre a trabalhar, ou seja, antes do. Aliás, é por causa disso que eu preferia viagens de comboio, porque podia trabalhar do início ao fim da viagem, Uhum. contrariamente ao avião, em que tens de passar pela segurança e depois tens aquela altura em que estás a entrar no avião, em que tens de esperar, mas não podes estar ali também a trabalhar porque estás a fazer fila ou estás a entrar no avião, e depois tens aquela meia hora até o avião estar Sim, completamente no ar está. e tu poderes ligar o computador. Pronto. Ou seja, isso também te dá oportunidade para estás ali a imaginar não sei quantos cenários dramáticos na tua cabeça. Para já, porque sentes falta, vais estar ausente, são as primeiras vezes que te afastas. E pá, e foram coisas que eu nunca senti antes, mas mesmo assim, Pois. de maneira global, eu acho que, pelo menos para mim, a minha visão do mundo mudou completamente depois da minha filha nascer, por isso compreendo perfeitamente aquilo que acabaste de descrever, embora não tenha vivido esse tipo de experiências, mas os nossos sentimentos mudam, sei lá, ficamos mais sensíveis em relação a certas coisas, não sei. Toca-nos de maneira diferente, não é? Como eu costumo dizer, eu acho que a partir do momento que se tem filhos, o coração começa a bater noutro corpo, já não está cá dentro, não é? Está ali, e, portanto, tudo que te possa acontecer a ti Uma boa imagem. por exemplo, esta situação, neste momento, não é? Nós estamos aqui em confinamento e não sei o quê, e eu penso, não é se me acontecer alguma coisa por mim, é por ela. É como é que ela Exato. fica se me acontece alguma coisa. Exatamente. Então isso muda a perspectiva completamente, não é? Sim. Felizmente, em termos de trabalho, eu consegui recompor-me e obviamente que as coisas tocam-me e continuo às vezes fico em casa, mesmo vindo para casa, e às vezes tenho noites que não consigo dormir a pensar no sofrimento de algumas pessoas. Mas pronto, tem a ver com aquela parte mais empática e que tu preocupas, não é? Mas felizmente consegui recompor-me voltar a ter este olhar objetivo e não trazer tudo que vejo no meu trabalho para os receios cá para casa. Mas de qualquer maneira houve qualquer coisa que mudou em mim, não é? Há ali outra forma de sentir e outra forma de ouvir o que as pessoas estão a dizer. Não quer dizer que seja melhor ou pior, não estou a dizer que estou Não, melhor é terapeuta diferente. agora. É diferente. É É, diferente. é A tua completamente sensibilidade diferente. transforma-se, é verdade. Não só a sensibilidade, mas pelo menos para mim foi como eu disse, foi a minha sensibilidade, a minha visão do mundo mudou, não olho para o mundo da mesma maneira. Aliás, é como tu disseste agora sobre a situação atual, para mim, quando isto tudo acontece, uma das coisas nas quais penso mais é no futuro das minhas filhas. Eu não sei como é que isto se vai desenvolver, mas no pior dos casos, se tivermos para sempre ter preocupações que nunca tivemos antes, o,
seja qual for o nível de liberdade que for Pois, retirado às crianças ou às futuras gerações, eu fico mesmo das coisas que me apetece mais partilhar com elas é pelo menos garantir que elas tenham grande parte das felicidades que eu tive. Aquelas coisas que eu adorava fazer quando era miúdo e partilhar isso com elas e isso tudo passa por aquelas brincadeiras na rua com os amigos pois, era e isso que eu estava a pensar, é isso. Coisas tão simples, não é? Que para nós era mesmo simples, não era preciso nada de especial, era só descer e brincar, e que agora traz todo um drama e que não é possível, e realmente pronto, nós sofremos por eles também, não é? Acabamos sim, por sofrer por eles. Por isso é que se calhar há pouco no início da conversa eu estava a dizer, bom, nós adultos temos mais ferramentas, as crianças menos. Nós já tivemos essas experiências todas e sabemos que é possível. E eles deviam estar a viver agora isso, né? Esse contacto, essas coisas simples, o viajar, né? Que nós também acabamos por valorizar e perceber o bom que traz. Pronto, agora quase que nem posso viajar à casa ao lado, quanto mais sim. mostrar-lhe outros mundos e mostrar outros países. É realmente algo que a gente também pensa, mas não sei, mas isto não vai ser sempre assim, vai. Não, não. Mas já agora tu falaste de uma coisa que eu nunca me tinha lembrado de falar disso contigo, ah, que é a relação das vacinas com o autismo. Tu como é que vês isso? Olha, nós temos opiniões, nós profissionais de saúde, não é? Temos opiniões sempre muito fundamentadas nos estudos, Uhum. ok? Ou pelo menos procuramos ter, não é? É importante que tenhamos do ponto de vista objetivo. E, portanto, do ponto de vista objetivo, há algumas especulações que não quer dizer que não tenham a sua importância ou relevância do ponto de vista da investigação, mas a verdade é que não há qualquer garantia ou qualquer associação que seja para ser levada a sério entre as vacinas ou aquela vacina da VASPR, né, que é mais a questão, com o desenvolvimento do autismo. E a verdade é que, por exemplo, quando a minha filha chegou à altura de tomar a vacina, obviamente, porque nós vamos lendo e vamos ouvindo e apesar de ser profissional de saúde, também sou mãe e traz esses receios. Então eu também foi a vacina que eu mais pensei, não é? Sabes, Sim. aquela coisa de, Sim, 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 sim. pá, e se, não é? Claro. E se? E, portanto, e depois tive que pensar, não, mas vamos lá racionalizar. Então o que é que acontece? Falei com alguns colegas americanos a perguntar como é que estavam as investigações lá e assim, e portanto não havia nada, para além daqueles 2 estudos que houve nos anos 90, não havia nada assim de evidência. E depois, profissionalmente, eu que vi crianças com autismo, sei lá, dezenas por dia diferentes, durante anos, nunca vi nenhuma criança que tivesse um desenvolvimento completamente normal, ok? Completamente típico, e depois com a vacina tivesse começado a regredir. E eu nunca assisti a isso. Pronto. Então eu acho que para maior sanidade mental tua e para a segurança, tu tens que tomar as decisões com as informações que tu tens agora. Uhum. Porque se uma pessoa começa a tomar decisões com informação de especulação e se, pá, fica um bocado complicado. Portanto, neste momento, agora, o que nós vemos é que esta suposta alegação, não é, de que a vacina pode provocar autismo, está a trazer muito mais malefícios do que benefícios. Sim. Não é? Porque não está provado. Isto foi uma associação que foi feita com todo o valor que as pessoas pensaram sobre as coisas, com certeza sempre numa perspectiva de melhorar e numa perspectiva de precaver alguns problemas, mas dizer que há uma associação que... Não, agora, o que acontece é que a vacina toma-se, agora é aos 12 meses e há uns anos atrás era aos 18. E aos 18 meses é quando tu começas a notar mais os sinais de autismo. Pois. Right? E as pessoas associavam uma coisa à outra. Pronto, agora, certeza absoluta, eu acho que
temos poucas, não é? Daqui a 20, 30, 40 anos, se calhar uma Talvez coisa haja mais, pois. haja mais informação, mas neste momento dizer que provoca, não. Agora, a crianças que já tenham predisposição, a crianças que já tenham alguma alteração de desenvolvimento prévio, se pode acelerar, eu aí já não digo nada. Aí já não sei. Pois, sim, eu pessoalmente daquilo que eu vi, até tinha visto na altura um especialista qualquer sobre as vacinas que faziam muito recurso a ele porque ele tinha uma filha autista e pá, por isso mais imparcial era difícil. E Não, ele dizia que segundo a opinião dele, segundo o conhecimento dele, não havia uma relação direta entre o autismo e as vacinas. certo. E pronto, isto vindo de um pai com uma filha autista, mas pronto, também não sei como é que foi, como é que aconteceram as coisas no caso da filha dele, não é nada disso, mas pronto, o que é certo é que acho que são questões importantes e agora mais que nunca, porque fico sempre, eu sinto-me desconfortável em viver num mundo em que existem demasiadas teorias da conspiração, sabes? Certo. Não Sim, quero, é preciso ter cuidado. pois, não quero pensar que esta merda é só manipulações, que é só interesses, que somos... Sabes, depois há aquela coisa que me faz mesmo rir, que é tipo, eles... Sim, Porque, tipo, há sempre um eles, né? É uma são ameaça. eles, tipo... É uma cena um bocado esquizofrénica. O sim. eles. Pronto, eu pá, não quero acreditar que a humanidade não são unicamente coisas más, longe disso, e por isso tenho dificuldade com essas teorias da conspiração, tipo, pois, e assim, para ficar na questão das vacinas, eu acho que, sabendo o que sei, que não é assim muito, acho que as pessoas sentiram-se confortáveis em começar a falar em abusos no que diz respeito a vacinas, por haver um conforto, por haver um sentimento de segurança, por essas doenças já não estarem presentes. Mas Certo. hoje, quando tu vês esta merda acontecer, sinceramente, não podes pensar mais dessa maneira, porque não estamos a falar só de ti nem do teu filho, estamos a falar de uma responsabilidade global. E agora o global tem-se uma noção do que o global quer dizer. E acho que pá, não são coisas com as quais se devem brincar e fazer esse tipo de teorias. Não sei, mas acho mesmo que as pessoas entraram nisso porque, como estava a dizer, havia um conforto e depois há tanta coisa. Tu já ouviste falar daquela teoria que a Terra afinal não é redonda? Ah, sim. Tipo, pá. Mas o pior é que Sim, há pessoas que acreditam acreditam mesmo nisso. Claro. Aliás, até me disseram cá um amigo, se calhar tu deves lembrar dele, do Ivo, mas eu não tenho a certeza absoluta que o Ivo do meu grupo, sim. acho que ele acredita mesmo nessas cenas. Eu estou a dizer isto agora, isto vai ser publicado e nunca falei disso com ele, mas ao Ivo. Pois olha, sabes que o que eu acho que acontece é que tu tens liberdade para acreditar naquilo que quiseres e que te faça mais sentido, desde que isso não prejudique os outros. Eu acho que é a questão. E no que toca às vacinas, quer dizer, se tu acreditas que a Terra é plana ou que a Terra é redonda, no teu dia a dia vai ter pouco impacto, ok? Na forma como sim, completamente. depois com as outras pessoas. A questão das vacinas é completamente diferente, porque primeiro, enquanto pai, tu estás a tomar uma decisão pela tua filha, ok? E portanto podes estar a pôr em risco, claro, a acreditar que se não des a vacina que se des a vacina é que estás a pôr em risco, não é? Mas por outro lado, estás a confiar na imunidade do grupo, ou seja, não dás a vacina àquela criança porque todas as outras têm, não é? E era aquilo que falávamos há pouco, quando os problemas estão distantes, não estão a entrar pela porta da casa, é difícil gerir o facto deles não existirem. Sim. Não é? Porque uma pessoa automaticamente acha que não existiu, e a verdade é que não vai há muito tempo atrás, há 40, 50 anos, a mortalidade infantil era muito maior, exatamente porque havia um menor número de vacinas, e se formos falar há 100 anos atrás, sem comparação, não é? Pois. E portanto,
Só que as pessoas esquecem-se, não é? Rapidamente, porque aquele problema já não está à porta de casa e, portanto, se calhar não era bem assim, se calhar é um exagero, ou aquele medo não está a entrar e, portanto, eu não estou a conseguir pensar em função do medo. Só que depois também não se pode esquecer que há crianças transplantadas ou com outro tipo de doenças que não podem tomar as vacinas e que essas sim precisam mesmo, para continuarem vivas, que quem pode tome, não é? Para as Claro, proteger. claro. Porque há sempre quem não possa, por condições médicas. E, portanto, às vezes não sei. E depois há outra coisa, que é esta coisa da internet. As pessoas têm acesso a informação que não sabem manipular, ok? Por exemplo, eu vejo isso às vezes nas consultas. Claro, uma criança não desenvolve normalmente, vem à minha consulta e eles não me trazem as preocupações. Às vezes trazem-me já uma série de critérios que leram na net. Pois. E isso vai enviesar a informação que me vão dar. E a primeira coisa que eu digo é, olha, esqueça a internet. Responda só às minhas perguntas, tal e qual como vê em casa. Esqueça o que quer que eu pense. Não é? Porque depois tu vais ao médico e vais ao psicólogo e como já vais com um diagnóstico, Sim. tu vais, mesmo sem querer, tu vais induzir, ou vais tentar induzir aquela pessoa a ter o mesmo olhar que tu. Epá, mas se eu não sou oftalmologista, se eu não sou, percebes? Não vou estar a manipular informação que eu não tenho formação para perceber. E hoje em dia, com esta coisa da globalização, que traz coisas ótimas, também traz isso. Não é? Tu tens acesso a coisas que tu não consegues entender, não sabes. Aliás, tu vês agora estas notícias, por exemplo, saiu uma notícia agora há pouco tempo a dizer que o Reino Unido fazia um método de ventilação inovador e não sei o quê. Epá, aquilo já é feito em Portugal há que anos, não é? É só outra forma, é só outro método, não é nada inovador, nem é aquilo que vai curar as pessoas do Covid. Aquilo já é feito. Mas, claro, o jornalista não sabe, mas também não pesquisa, também não... E pronto, e manda aquilo e as pessoas pensam, ei, o Reino Unido, o sistema de saúde do Reino Unido é que é bom. Pois é. Não, o nosso é muito melhor. O nosso é muito melhor de longe. E, portanto, há muita informação e às vezes era melhor antes, sabes? Às vezes, pá, tu ias ao médico e dizias, olha, dói-me aqui, mas o que é que acha que se passa? Não sei. Pronto, e o médico fazia a sua análise, a sua avaliação e tu confiavas, não é? Porque depois não ouvias 500 mil coisas. Sim. E se às tantas as coisas corriam melhor, porque quando as pessoas não confiam, que é esta coisa do eles, não é? Há sempre um eles ameaçador e, pronto, esquizofrenizante. Quando tu não confias, corres o risco de tomar decisões em função dessa desconfiança e não serem as melhores. Sim, de facto, eu acho que isso é dos maiores problemas atuais. Esse excesso de informação. Aliás, eu vi no outro dia um início, acabei por não ver aquilo do início ao fim, vi só o início de um comediante qualquer, um americano de origem asiática, que disse uma frase que pá, achei mesmo demais, em que ele disse, nunca pensei que o conhecimento todo humano reunido poderia dar espaço a tanta burrice. Certo. Referindo-se à internet, percebes? E eu achei mesmo fixe a frase dele. E opa, é verdade que eu, em montes de conversas com montes de pessoas diferentes sobre assuntos diferentes, há sempre aquela cena, não, mas isto foi escrito por um médico. Mas que médico, meu? Não sei, eu posso escrever um texto hoje, publicá-lo e assinar doutor da Almeida qualquer coisa, claro. Percebes? E tu não fazes a mínima ideia. E é verdade que esse excesso de informação é super complicado de gerir hoje em dia. Então, para vocês, nem imagino. Contudo, eu estava a ouvir-te e há uma coisa que me incomoda um bocadinho da parte dos médicos, assim, de maneira geral. Não são todos assim. Há médicos que são mesmo fixes nesse aspecto. Mas há uma coisa que talvez esteja ligada à humildade do povo português, ou não faço a mínima ideia, que me incomoda, é que quando vais a uma consulta, eu sou de fazer perguntas, embora
seja o último gajo que vai ver o que é que se passa na internet quando tem uma cena, não faço. Não vou ver tipo se me dói o ombro ou se me dói o joelho. Não, porque senão já morreste, não é? Porque a internet Sim, toda a pois, gente já morreu e ninguém sabe. pois não vou ver. Contudo, quando vou a uma consulta, faço perguntas. Claro. E sinto muitas vezes que falam de cima para baixo. Que, Sim. tipo, tu não precisas de entender. Aliás, eu tive um problema no esófago e eu lembro-me, pá, de ir às consultas e de querer mesmo compreender o que se passava comigo ou o que era aquilo e tinha mesmo a sensação que ele estava a cagar para mim. Dizia sim, sim, sim. E eu, mas será da alimentação ou será do cansaço? E ele, pode ser muita coisa. Estás a tomar medicação? Eu, estou. Pronto. Agora voltas daqui a não sei quanto tempo. E pá, acho que cagava mesmo para aquilo que eu estava a dizer. E em relação a isso tenho dificuldade. Acho que de facto, sim, as pessoas não podem ter a postura que têm neste momento a pesquisar na internet, mas também acho que os médicos podiam melhorar certas coisas. Sim, eu acho que estou a perceber o que estás a dizer. Ainda há muito aquela cultura do senhor doutor, não é? Exatamente. Isso em relação ao que eu disse do povo português ser muito humilde, porque há pessoas que, tipo, o médico disse. Certo, e há médicos, médicos, se calhar até outros profissionais, que também se colocam nessa posição, não é? Pá, eu é que sei. E... Agora, o que é que acontece? Eu acho que há um equilíbrio, não é? Como em tudo, é importante o equilíbrio. De facto, de medicina são os médicos que sabem. Ponto, não é? Não sou eu quer dizer, eu sei da minha área de psicologia, não sou médica, mas não sou eu que vou perceber de Exatamente. outras áreas, não Exatamente. é? Exatamente. Não quer dizer que eu não possa conversar com o meu médico sobre isso. Claro. Não é? E, portanto, se eu vou a uma consulta, eu também sou do género de fazer perguntas. O que é que acontece? Às vezes, como em todas as profissões, há pessoas mais humanas, menos humanas, há pessoas com mais condições de trabalho e por isso com mais disponibilidade para explicar aos pacientes, há outras menos. Isso é em todas as profissões, não é? Claro, obviamente. Agora, por exemplo, no meu caso, o que às vezes eu tenho dificuldade é de explicar aos pais que eu, naquela consulta específica, eu não vou ter a resposta, todas as respostas que eles vão querer, porque eu ainda tenho que fazer um diagnóstico, ainda tenho que fazer uma avaliação, não é? Então, o que acontece? Imagina, a primeira consulta, eles vêm, trazem as preocupações, não é? E eu faço as minhas perguntas e o que nós fazemos é colocar hipóteses entre nós, ok? E há hipóteses que são mais graves, há outras que são menos graves. Uhum. E depois tu vais ter que fazer uma avaliação, que são os testes, não é? Imagina, os testes, não é? Em psicologia há testes, em medicina há exames e pronto. E depois, mediante esses resultados, nós vamos chegar à nossa conclusão. E, portanto, se nós dissermos muito antes, corremos o risco de estar a preocupar as pessoas mais do que necessário, não é? Uhum. E estar a errar, porque falta sim, informação. Portanto, eu acho que aqui o equilíbrio é perceber, opa, aquela pessoa está a precisar de respostas, porque, claro, está aflita e não é? Está preocupada, e, portanto, teres tempo para ouvir não significa dizeres tudo o que estás a pensar. Claro. Acho que não se pode, não é? E às vezes nós queremos isso enquanto pacientes, não é? Sim. Mas isto pode ser cancro, mas isto pode ser, não é? Sim. Uma pessoa pensa, ok, estou com uma dor que não passa, que tomo medicação e não está, agora vou fazer uma endoscopia, agora vou fazer um TAC, agora vou fazer uma ressonância. Mas porquê? Pode ser um tumor, porque ficas lá com medo, não é? Sim. E o médico começa, calma, vamos fazer, e depois vemos. Mas eu não consigo ter calma. Claro. Falta uma semana para fazer o exame, depois mais uma semana para receber o resultado. Só que os médicos não sabem tudo à primeira. Nós, psicólogos, temos que fazer uma avaliação também, não conseguimos... Claro que não. Ou pelo menos ter a certeza clínica, eu posso, entra uma criança, eu posso, naquela primeira, colocar uma hipótese que até muitas vezes é o que vai ser validada. Epá, mas eu estou a dar uma opinião clínica, não estou a dar uma opinião pessoal, e portanto tenho que ter a certeza do que estou a dizer. E eu acho que às vezes há esta dificuldade, né, deste equilíbrio, mas também tem a ver com aquela coisa cultural, pronto. Sim, de certeza que eu disse aquilo que disse, mas nem quero imaginar estar na posição deles, porque deve haver cada chato, tipo, eu faço perguntas, mas deve haver aí pessoal que, pá, não só fazem perguntas, mas como já estão ali a viver, pá,
Estás a ver? Sim. Será? Mas claro que de certeza que, como tu disseste, que há coisas por vezes que não é boa altura para as revelar, ou não vale a pena estar a complicar, porque se ele te disser exatamente o que é, se calhar até vais estressar mais do que outra coisa e não vai ajudar na tua recuperação. De certeza que Não, esses pontos todos, mas eu estava a falar mais em relação à postura. Pá, não sim, respondas se sim. não tens que responder. Uh, Ao menos faz conta que estás a ouvir. No meu caso, eu senti muito. Estás a ver? Não, não é fazer de conta, é ouvir mesmo, acho que é Sim, importante ouvir mesmo, não é? Quer dizer, eu acho que se nós já sabemos o que é, temos a obrigação de dizer, ok? Agora, quando lidamos com pessoas, não estamos a lidar com matemática e, portanto, nem sempre 2 mais 2 dá 4, ok? E, claro. portanto, os mesmos sintomas podem significar isto, que passa em meses, ou pode significar aquilo que, pronto, pode ser fatal. E, portanto, não podes dar essas respostas, mas, de facto, o ouvir é importante, não é fazer de conta. Sim. Os médicos têm que, de facto, ouvir e, Mas há, não, há, há pessoal aí que nem faz conta. Há pessoal aí que sim, nem faz conta. certo. Tipo, já estão ali a pensar que já estão se calhar a trabalhar não sei quantas horas e que E se calhar não. de facto, pá, estão e é difícil e estão cansados e compreendo, pá, mas faz parte, não é? Eu não Claro, nós sei. também não temos culpa, não é? Hum. Também não temos culpa se eles estão há 12 horas ou há 16 horas. Mas eu acho que, apesar de tudo, vai havendo diferenças, não sei. Depois depende das instituições Sim, médicas que não, estamos a claro que falar. há. E como disse, quando falei disto, pá, que há aí médicos espetaculares. Eu não estou a dizer que são todos assim, mas que uh, pá, que não é que compreendo certas pessoas porque há pessoas que não compreendem mesmo nada e como tu disseste há bocado de medicina quem percebe são os médicos e aqueles gajos, ou tanto faz, estou a dizer gajos, mas que dizem, esquece isso, não percebem nada, não faças isso, estás a ver? Imagina que foste a uma Sim. consulta e que tens um problema qualquer, diz, pá, o médico disse-me, não estamos nada disso, não, eles não percebem nada. E esse pessoal, pá, eu não consigo tolerar, não percebo, tipo, estamos a falar de um Kim qualquer que leu 2 artigos na net a argumentar contra uma Claro. pessoa que estudou não sei quantos anos e que tem mais não sei quantos anos de experiência, que viu todos os cenários possíveis e imagináveis no que diz respeito àquele problema. Pá, eu isso não tenho mesmo dificuldade com esse É, tipo. tu vês muito isso nos grupos de mães, sabes? De Facebook e assim. Não faço. Eh, por exemplo, há muitas mães que vêm trazer algumas dúvidas. Por exemplo, meu filho tem 16 meses, ainda não anda. O que é que devo fazer? Devo consultar uma psicóloga? Devo consultar um pediatra? Não sei o quê. Pá, e há montes de teorias e assim, pá, depende, lá está, né? Depende. Pode ter 16 meses, não anda. Eu disse anos há bocado, não é anos, é meses. Não anda e estar tudo bem, como pode ser sinal realmente de uma coisa preocupante e que tem que ser já agida. E há imensa gente que se sente completamente à vontade para dar opinião só por uma experiência pessoal. O meu também só começou a andar aos 17 meses e estava tudo ok. Esquece isso. Epá, só que se esqueceres, podes estar aqui a fazer com que a criança perca o tempo ótimo de intervenção e que resulte Com no. certeza. Percebes? Eu acho que cada macaco no seu galho e é preciso ter cuidado com essas opiniões e acima de tudo, é assim, se tu fores ao médico, se fizeres os exames e se estiver tudo bem, ótimo, é o que toda a gente quer, não é? Mas se não tiver, ao menos atuaste, ao Exatamente, menos estás ali exatamente. mais cedo, não é? Esta coisa do, esquece e tal, pode ser complicado, não é? Pode ser, às vezes. Eu acho que pode ser perigoso mesmo, pode ser perigoso, porque aí deste um exemplo, não andar não sei o quê, mas há muitos problemas que podem surgir durante a infância, ou mesmo até para adultos, e a verdade, e se calhar por causa disso que eu dei o exemplo dos médicos e da maneira deles lidarem com os pacientes, porque de certeza que muitas dessas pessoas fazem isso porque se sentem mais à vontade no Facebook do que com os médicos, e isso não devia Mas se acontecer, calhar, sabes? sim, sim. Bem, se a razão é essa, não tinha pensado nisso, mas se a razão é essa, de facto não devia acontecer, não é? Tem que haver espaço
para tu colocares as tuas dúvidas e para colocares os teus problemas e aquilo que te está a acontecer diferente, não é? Que possa estar a trazer preocupação, para te conseguires resolver isso ou tratar disso com quem consegue. Sim, Com porque quem consegue realmente ajudar. claro, porque eu acho que é inevitável. Existe uma distância de longe maior entre o médico e o paciente do que entre uma pessoa e os grupinhos de Facebook, ou seja o que for. Uh, por isso é capaz de ser uma das causas. Não sei. Olha, e fala-me dos teus artigos então. Estás aí a escrever umas coisas e uns projetos fixes. Olha, pois, eu comecei a escrever assim há pouco tempo, mas era uma intenção minha já dá muito. Porque, claro, eu vou pensando muito sobre as coisas e a verdade é que, se calhar, devido à minha profissão, chegam muitos exemplos, não é? Do que acontece e de como é que as pessoas vivem as experiências e portanto, vou fazendo um misto entre elaborar artigos com algumas dicas, algumas estratégias, principalmente para os pais, mais dedicados aos pais. Tipo, se acontecer isto, tiver esta preocupação, pronto, possa fazer assim. Mas depois de uma grande parte é onde eu exponho aquilo que vou pensando. Eu acho isso super interessante. Eu tenho lá uma parte que tem em jeito de desabafo, sabes? Que é para as pessoas também perceberem que eu não estou a falar em nome de todos os psicólogos, estou a falar em meu nome, como psicóloga também, mas em meu nome. E pronto, e exponho lá um pouco aquilo que vou pensando e aquilo que me vai chegando das experiências também das outras pessoas, claro, sem nunca falar especificamente deste ou daquele. Sim. Mas expor um bocado aquilo que vai acontecendo, não é? À minha volta. E pronto, olha, estou... Eu acho mesmo fixe. Eu li alguns dos teus textos e gostei mesmo. Por isso, quase que me apetece perguntar para quando um livro. Olha, um livro acho que não tem essa capacidade de escrever um livro, adorava. Olha, pega já nos teus textos todos, nesses pensamentos todos que já meteste por escrito, tenta começar a organizá-los e fala com pessoas que percebem disso. Não tens de ser tu, de repente, inventares de escritora, não é? Há pessoas que são profissionais nessa área e que de certeza que vão-te mostrar uma possibilidade de conseguires combinar essas coisas todas que já estão escritas e organizá-las num livro. Eu acho que era demais. Quem sabe um dia, pronto, mas para já vamos começar assim. vou partilhando e vou vendo também as reações das pessoas, que é interessante, não é? Pronto, de vez em quando gera ali no Facebook, os comentários geram ali algum conflito. Ainda bem. Que é muito rápido, mas é interessante também perceber, porque depois é outra forma das pessoas partilharem. Também, eu não sei se tu leste, houve um artigo que eu escrevi que me custou particularmente escrever, no sentido que eu acho que já devia ter escrito isto há muitos anos atrás, que teve a ver com a forma como as terapias, ou como os terapeutas às vezes, se calhar maltratam é uma palavra forte, mas maltratam os pacientes. Eu tive já escrevi há um tempo, e de vez em quando, desde sempre, mas ainda acontece, tenho pais que me relatam experiências anteriores com outros terapeutas que, pronto, não eram assim muito profissionais, e que até chegavam ao ponto de prender os miúdos em cadeiras e coisas do género, assim. E aquilo aflige-me imenso. Mas espera aí, quando falas de terapeutas, falas de quem? De psicólogos só? Ou de o que é que consideras terapeutas? Neste caso, são as pessoas que trabalham com crianças com autismo. Podem ser psicólogos, terapeutas ocupacionais, terapeutas da fala. Ok. E há uns meses atrás, houve uma fase da minha carreira que eu ouvia muito isto. Há cerca de 10 anos, ouvia imensos relatos destes. E nós tentamos, na altura até estava na associação, tentamos chamar a atenção das entidades competentes que isto estava a acontecer. E pronto, e houve algumas diligências. E eu pensei que isso, pronto, tinha acabado, e há uns meses para cá voltei a ouvir mais que uma história dessas. E a certa altura eu disse, eu vou escrever, eu vou pôr isto cá para fora, porque isto tem que se saber, e os pais têm que saber que não têm que ficar do lado de fora da porta, e se sentirem que alguma coisa não está a correr bem, têm que perceber porque é que não está a correr bem, porque às vezes não está mesmo, porque há este equilíbrio entre confiar nos terapeutas, mas também
tens que sentir que a coisa está a ser bem feita. Então, numa consulta, a mãe explicava que na terapeuta anterior ela não entrava na sala, mas que a miúda sempre que ia para lá chorava. Pá, e ela ficava inquieta enquanto mãe, só que a terapeuta dizia, pronto, é mãe que é muito ansiosa, sabes, aquelas coisas. Pá, e a certa altura a mãe decidiu abrir a porta, e quando abre a porta vê a miúda agarrada, portanto, numa cadeira tipo de carrinho, daqueles de carro, sabes, metes nos carros, com os cintos, e ela a fazer, sei lá o quê, tipo, aquelas atividades que ela achava que estava a ensinar a miúda a fazer, não sei bem, não consigo explicar. Pronto, mas a miúda estava ali presa contra a vontade, a chorar, e a miúda de 3 anos. Meu, que pesadelo. E eu pensei, isto não é único, pá, isto tem que ser falado, isto tem que ser posto cá fora, isto não pode acontecer. Claro. E escrevi, sabes, e quando escrevi, escrevi, pus enter, sabes, aquela coisa de publicar, e pensei, pronto, estou feita. Não, eu estou feita. Sim. Como é que isto vai ser agora? Pronto. E a verdade é que eu recebi imensos comentários, imensas partilhas e imensas mensagens privadas de colegas a darem-me os parabéns pela coragem de falar sobre aquilo. E eu só me apetecia responder, publiquem, falem também, exatamente. Não é? Exatamente. Para que é que me estão a mandar mensagem privada? Agradeço, claro. Claro, mas falem, digam. Coloquem lá, porque isto acontece, e não acontece assim, não são tão poucas as vezes quanto isso. Então, foi um bocado por este tipo de coisas também que me apeteceu escrever, e olha, é a minha opinião, e claro, ainda hoje tive um comentário, porque o último post foi a falar sobre a telescola e as dúvidas que me coloca a forma como isto está a ser feito agora, como nós falamos no início. E uma senhora professora resolveu escrever lá que eu só estou a escrever aquilo porque os pais estão-me a pagar. E eu penso assim, ok, sério? É o que quiser, não é? Sim, escreveu lá, dizer que era professora e que ela achava tudo ótimo e que estava perfeitamente. Pronto, e claro, não leu o meu artigo até ao fim, com certeza, porque há lá coisas que ela diz que eu digo precisamente o contrário. Mas depois remata de, escreva em prol das crianças e não em prol dos pais, porque esta senhora doutora só escreve porque os pais estão-lhe a pagar. Pronto. E tu dizes, estás a ver? É a teoria da conspiração. É a teoria da conspiração, pronto. E então tu vais agir com isso e vais, não, deixa lá, coitada, não... Pronto, pedir-lhe só para ela ler o artigo antes de comentar. Mas estás a ver, isso a mim surpreende muito, e pela negativa. Como é que alguém, seja quem for, é capaz de afirmar coisas dessas? Sobretudo quando se fala de educação e que se vê que, há coisas que têm que mudar, E tu, sendo prof, devias ter noção disso muito mais do que toda a gente. Como é que tu podes dizer, tipo, não, isto está bem assim, está fixe assim. Como é que está fixe? Não está fixe. Claro. Não, ela ainda acrescenta uma coisa, quer dizer que os paizinhos é que não querem trabalhar, ela põe assim, que os paizinhos é que não querem trabalhar. Quem são essas pessoas? Mas eu não percebo, meu. Como é que não... E eu leio aquilo e penso, bom, os outros professores devem estar envergonhados, sabes, aquela coisa da vergonha alheia, porque Sim. Ela está a falar, ela diz que fala enquanto professora, e claro. Então enquanto professora ela devia ouvir os alunos e devia ouvir os pais, porque os pais também são importantes, os alunos ainda mais. E é impossível, imagina, eu tenho, não sei, 200, 300 comentários, toda a gente a dizer, inclusive a professora a dizer, isto assim é caótico, isto assim não faz sentido, e vem aquela de, só estás a dizer isso porque estão-te a pagar. Não me estão a pagar absolutamente nada, muito menos para escrever. E sinceramente o que eu acho é que quando tu comentas, quando tu pões cá fora uma visão que é diferente do que está a acontecer, as pessoas nem sempre recebem bem isso. Sabes, estás a mexer com o que elas não conhecem. Pois. Ok, então se não é assim, de que forma é que vai ser? Não é? Há muitas formas, eu não as sei todas, mas sei é que tens que pensar nelas, porque senão então não evoluís. Mas tu não achas que uma pessoa ao ouvir isso devia sentir exatamente o contrário? Ao ouvir uma crítica, que neste caso é construtiva, devia parar 2 segundos e pensar, fixe, uma oportunidade para eu melhorar. Em vez de sentir quase que ofendida ou... Não, e muitas pessoas comentaram isso, né? Muitas pessoas
comentaram, a dizer ainda bem que alguém está a escrever sobre o que está a acontecer, eu também sinto isso, ainda bem que não sou a única. Sim. Às vezes também acontece isto, só que, e repara, não posso nem, quer dizer, há ali uma crítica implícita, mas eu ponho mais questões do que propriamente apontar o dedo. Só que tudo que é diferente é mais assustador. Eu acho que as pessoas não estão preparadas, às vezes, aquilo que estávamos a dizer há bocado, pensar um bocado fora da caixa, não é? Pois. Só conhecem aquilo. E trabalhar de outra forma exige, aí sim é que exige trabalho, exige tempo e nem toda a gente está disponível, não é? Infelizmente. Sara, foi mesmo fixe falar contigo. Fiquei mesmo contente de te ver, já te vi há algum tempo. É verdade. E Pode ser que obrigado por na este próxima tempo. já seja Sim, presencial, não é? A ver sim, se... porque a ideia não era esta. Eu tive que me adaptar também, mas espero mesmo que seja presencial para a próxima vez. Boa, ok. Vamos falando. Obrigada. Também gostei imenso. Beijinho. Tchau, até Tchau, lá. tchau, até logo.